seja muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui no Posso Tocar. Eu sou a Daiane Dezembro, provavelmente você já me conhece e você está em mais uma aula aqui de papo musical, porque aqui a gente vai papear literalmente, aqui que a gente vai conversar sobre tudo que está ao redor do universo da habilidade musical, para que você destrave na música de fato, para de sofrer com a partitura, com os acordes, com tirar a música de ouvido, suba de nível realmente e domine a música para valer. Eu espero que você curta muito essa nossa conversa de hoje, porque a gente vai falar aqui sobre nervosismo, medo de palco, aquele pânico da hora da apresentação, do recital. Hoje eu vou trazer dicas aqui para que você tenha condições de superar esse medo e para que você se sinta encorajado ali para se apresentar, para estar em público, para fazer música entre as pessoas, porque afinal de contas é para isso que a gente estuda, né? A gente estuda para tocar e muitas vezes depois a gente fica bloqueado nesse momento de tocar. Então eu espero que essa aula venha agregar para você um novo olhar, um novo entendimento e que essas dicas que eu vou compartilhar com você aqui realmente te façam, te permitam superar esse pânico, esse medo, essa aversão de estar entre o público, tá bom? Se você gostar, deixa seu like aí nesse vídeo, por que não compartilha ele com outras pessoas que você sabe que tem medo de tocar em público, que sofrem ali no dia da apresentação, leva para elas poderem também ter a oportunidade de refletir, de acessar esse conhecimento que parte muito da minha experiência didática, mas também muito da minha própria vivência como performer, como aluna, como pianista, como pessoa que já tocou muito, já também teve muito medo. Então hoje eu tô aqui nessa posição de alguém que já sentiu na pele o que você sente. Então leva para essa pessoa poder também ter esse ponto de vista, tá bom? Vamos lá? Dicas para você que tem pânico de recital. Primeira dica, assim, ó, importante, eu fiz aqui um checklist, eu trouxe 7 dicas. Primeira dica, nunca pense que o momento da apresentação musical, a hora que você tá ali na frente de todo mundo, é a consagração do teu talento. É ali que você vai mostrar para todo mundo tudo que você conquistou. Não é assim, não é esse ponto de vista, gente. O momento da apresentação é um momento de você servir ao outro. É para você se colocar ao alcance do coração daquela pessoa que está ali te escutando, que está te assistindo, sabe? É para você tocar o coração, para você tocar a alma daquele irmão, daquela irmã que está te escutando. Porque não se trata de mostrar tudo que você consegue, quanto você é capaz, tudo que você já alcançou. Se trata, na verdade, de você poder dividir com o outro que está te escutando ali para permitir que ele se eleve, para que ele transcenda, sabe? Para que ele realmente consiga sair diferente de como ele chegou, de como ele entrou naquele lugar ali, aí ouviu a música que você estava produzindo e saiu diferente. Então, não é um momento de exibicionismo puro. Se a gente encara a apresentação dessa forma, com um exibir o quanto que eu alcancei, de que vale isso? De nada. A essência do aprendizado musical, gente, é a elevação. Primeiro de tudo é a nossa própria elevação, sabe? Por quê? Porque a gente se supera, a gente adquire habilidades pessoais, morais, éticas, muito bonitas, como a disciplina, que ao longo do nosso estudo nós vamos desenvolvendo. A gente vai desenvolvendo o valor da fé, o valor da autocapacidade. A gente vai se reconhecendo cada vez mais capaz de atingir os nossos focos. Então, a música permite que a gente se eleve, que a gente mude, que a gente cresça, sabe? E depois, ela também é uma oportunidade de elevação do outro, de dar oportunidade para que o outro sinta alegria, para que o outro sinta esperança, para que o outro alivie o sentimento pesado que ele tem ali quando ele veio te escutar, sabe? Então, o foco da apresentação não é a consagração do teu talento, é dividir com o outro, é partilhar, é elevar o outro. Não pense que você não tem condições de se apresentar. Às vezes a gente duvida da nossa capacidade de estar ali se apresentando. Por quê? Porque a gente pensa que a gente tem que estar muito bons para realmente tocar em público. Só que assim, essa ideia de que você precisa estar muito além do que você está hoje, esse estar muito bom, é algo, na verdade, inalcançável e é algo muito relativo. Não existe um único estágio de estar muito bom. Na verdade, a gente vai ficando bom no nível que nós nos encontramos e a gente vai subindo de nível ao longo da nossa caminhada musical. Então, é algo realmente
relativo, não é uma coisa única, sabe? E não existe essa perfeição que a gente acredita ou que a gente espera alcançar um dia e que vai justificar que a gente está pronto para uma apresentação musical. Na verdade, não se trata disso, se trata de eu compartilhar com um público um momento. A apresentação é um momento de partilha, é um momento de confraternização, é um momento de conversa, sabe? É uma conversa por meio da música, é um momento de socializar e você tem capacidade de trazer algo de si, da tua caminhada na música, por mais que você ache que é algo pequeniníssimo, que ninguém vai curtir ou que vão julgar, na verdade, você está presente num ambiente para interagir com as pessoas e interagir por meio da música. A música é a ferramenta dessa interação, ela é uma ferramenta divina, mas ela é isso, ela é uma ferramenta, então não se diminui, sabe, achando que você não tá bom e que só quando você tiver bom você vai conseguir se apresentar, porque esse estar bom, ele é muito proporcional a etapas que você está trilhando, aos níveis que vão mudando continuamente. Conforme você continuar se dedicando, você vai perceber. Tá bom? Então acredite em você e lembre, o momento da apresentação não é um momento de consagração do teu talento, da tua virtuosidade. É um momento de estar para o outro, de dividir com ele, de entrar em conversa, de entrar num momento de elevação. E essa conversa que eu falo é uma conversa musical, uma conversa sonora, mas é um diálogo, é uma troca, uma partilha, uma confraternização. Tá bom? Segunda dica para você que tem aí pânico de apresentação: não dispute o brilho em cima do palco. A gente facilmente começa a se comparar com quem tá tocando melhor que quem. Ah, esse tocou melhor com aquele. E quando a gente entra por essa via de comparação, de começar a julgar, a gente entra num caminho perigoso. Porque, na verdade, não se trata de superar o outro. Não é isso que está em jogo quando a gente está estudando música. Na verdade, se trata de superar a si mesmo. Na verdade, de crescer, de se elevar, de diminuir a sua própria vaidade, de superar, de alcançar simplicidade, de alcançar humildade, de alcançar disposição, de alcançar disciplina, de alcançar motivação. Então, se trata de um caminho que você está trilhando, onde você mesmo está se beneficiando dessas conquistas, desses valores. A hora da apresentação é apenas ali a consagração de uma semeadura que já aconteceu nesse sentido. É apenas ali que se evidencia um caminho que já foi trilhado. Então, a gente precisa retirar dos palcos essa briga de ego, porque querer brilhar mais do que o outro, querer medir quem está tocando melhor do que quem, na verdade só faz você ficar estacionado. Você estaciona como ser humano. Você perde a generosidade, sabe? A gente tem que tirar do foco a competição e no lugar dela colocar a cooperação. A gente tem que se unir, sabe? É uma parceria. Então, é você na hora do palco curtir uma caminhada que você desenvolveu até chegar ali. É curtir a sua história, a sua evolução, é ter prazer, é ter gratidão, é ter alegria pelo que você conquistou e ter da mesma forma e na mesma proporção tudo isso pelo caminho que o outro também trilhou, porque ele também está ali trazendo uma finalização de um caminho que foi feito. Então é curtir a história dele, a evolução que ele alcançou, sem inveja, sem se autodiminuir, sem também querer se elevar. A gente tem que parar com isso, não tem que entrar nessa de esse tocou melhor que aquele. Não existe essa comparação, porque é o momento de se apresentar, eu repito, é um momento de apenas exalar um caminho que está sendo trilhado. E esse caminho é contínuo, o aprendizado é longo e a gente sempre vai se elevar. Até por isso, não tenha medo também de estar entre pessoas que tocam, que já estão num nível, que tocam músicas mais difíceis, que estão num nível mais elevado. Não se sinta acanhado, não se sinta constrangido, com vergonha. Eu não quero estar ali porque eles tocam muito, eu só estou começando. Não. Você tem que desejar muito estar entre os melhores. Por quê, gente? Estar entre os melhores faz com que a gente esteja entre bons exemplos.
É ótimo você estar entre pessoas que estão crescendo, porque elas estão se superando. Se elas estão crescendo, é porque elas estão se superando, elas estão trilhando um caminho que você tem que ter como exemplo. Então, não se diminua, sabe? Quando a gente pensa que ao estar lá a gente vai ser ridicularizado, a gente vai ser julgado, na verdade isso é da sua cabeça, porque as pessoas que realmente já atingiram um nível diferente, elas têm uma humildade, elas têm uma simplicidade, elas têm uma naturalidade e elas têm uma paixão por estar entre as pessoas, por compartilhar o que elas sabem. Esse julgamento, essa ridicularização não anda do lado das pessoas que são boas realmente, é muito raro isso, entendeu? E pensa também o seguinte, a separação, a organização dos nossos estudos por séries, por ciclos, por anos. Você fala, eu estou no primeiro ano, eu estou no segundo, eu estou no nível intermediário, eu estou no nível avançado lá do conservatório. Essa organização em série, ela é necessária por um caminho didático, para que a escola organize esse aprendizado, ok? Mas a troca entre saberes de níveis diferentes é muito sadia, é muito saudável. Todo mundo aprende muito, então estar com pessoas em níveis diferentes, no mesmo grupo, tocando juntas, seja numa aula em grupo, seja numa apresentação, é algo que todo mundo se beneficia. E você só vai se sentir mal mesmo de estar ali se você tiver essa tendência de querer se comparar, de querer competir com o outro, de querer brilhar mais que o outro, e aí você se sente incomodado porque está vendo que o outro está brilhando mais. Tira isso do foco da tua vida musical. Não se trata disso. Não é uma disputa de brilho em cima de palco. É uma união, é uma cooperação, é uma confraternização do que eu tenho de melhor junto com o que o outro tem de melhor. E vocês colocam tudo isso em cima ali do palco e ofertam para quem está te escutando. Tá bom? Terceira dica para o seu pânico de recital cair por terra e para você ir ressignificando a sua trajetória de segurança de apresentação. Não caia na armadilha da crítica construtiva. Às vezes a gente acha que a gente pode trazer uma crítica para um colega ali, a gente está participando de um ensaio, está vendo ele se preparando para a apresentação, então a gente vai dar uma dica para ele, que é aquela crítica construtiva. Só que pensa o seguinte, eu tenho 3 perguntas a te fazer, 3 pontos para você refletir. Primeira pergunta, você sabe realmente como ajudar a pessoa a corrigir a dificuldade musical que ela está tendo e que você evidenciou? Você sabe realmente como? Não é falar que ela está tendo, é como ela corrige. Segunda pergunta, você sabe apontar o caminho, o passo a passo, o que ela tem que fazer hoje, amanhã e depois para ela corrigir isso de maneira objetiva? Terceira pergunta, você tem paciência e amor para fazer isso com generosidade? Se por um acaso, em alguma dessas 3 perguntas você respondeu não, então não critica, não dê a sua opinião. Por quê, Dani? Porque, na verdade, analisar o caminho de crescimento musical do outro é algo que exige muito cuidado e muito conhecimento. Porque senão, facilmente, você dá vazão ao teu próprio ego, através daquela desculpa de que eu estou ajudando, é uma crítica construtiva, mas na verdade você está dando vazão ao teu ego, à tua vaidade, e aí você está desestimulando, desencorajando, diminuindo o outro. Não faça isso. Quando você tiver condições de realmente ajudar, sabe como corrigir, sabe o passo a passo, tem muito amor, muita paciência para fazer isso, para ajudar o outro, ainda lembra que você deve agregar um princípio ali, que é o princípio suzukiano, que eu trago da filosofia Suzuki de ensino musical. Qual é esse princípio? Antes de cada correção que você for dar, traga um elogio. Não é um elogio barato. Significa que você deve escutar o outro e desenvolver o teu olhar para o belo, desenvolver o olhar para a afirmação positiva, para o reconhecimento do que ele alcançou, do que ele está fazendo de muito bonito. Sempre antes de uma orientação, de uma correção,
traga o elogio, desenvolva esse olhar de ver as coisas positivas. Inclusive, faça isso com você também. Antes de se criticar, de se condenar, extremamente se auto-julgar, pessoas perfeccionistas fazem isso, né? Se auto-julgam. Antes de fazer isso, traga sempre um elogio. O que você já alcançou de bom? O que você está fazendo de muito bom naquela música? Trazendo esse olhar positivo, você se prepara para a correção. Entende? E tenha cuidado, porque às vezes a gente acha que por estudar há anos já, a gente tem condições de ajudar o outro e julgar o caminho que ele está trilhando. Mas lembra sempre que a verdadeira sabedoria, ela vem do conhecimento do quanto ainda a gente tem muito para aprender. O quanto o caminho que a gente está trilhando é amplo, porque a gente vê continuamente, a cada aula, a cada semestre, a gente vê o quanto que a gente cresce, o quanto que a gente evolui, o quanto que a gente não sabia, agora a gente está sabendo de coisas na música e na vida também. Então as nossas verdades, elas estão sempre mudando, os nossos conhecimentos são sempre limitados ainda, a gente está se expandindo. Então é por isso que às vezes a gente também tem aquelas ideias errôneas de achar assim, olha, eu preciso ficar focado nisso agora, porque eu já estudo há anos e agora eu sei que meu foco está aqui, eu tenho que me superar na harmonia, eu preciso focar na harmonia, é só isso que eu preciso. Então quando a gente tem essas verdades que a gente segura com a gente mesmo, a gente acredita que aquilo é o que é mesmo, essa presunção que a gente alimenta pode ser um caminho aí de perigo, porque está fazendo a gente estacionar na música, mesmo a gente já estudando há tantos anos. A gente já está estudando há tantos anos e a gente já se sente madura, a gente já se sente na condição de apontar para o outro as falhas e o que ele tem que fazer, quando na verdade você não está enxergando que você está limitado ainda. Por isso que você... por não estar com esse pensamento tão amplo, né? Fala, é isso que eu tenho que fazer e você também tem que fazer. Tome cuidado, tá bom? Tenha generosidade e lembra sempre que o caminho da música é um caminho de autoconstrução. A gente vai se construindo, a gente vai cada vez mais se superando e tendo o nosso dom cada vez mais sendo refinado, tá? Quarta dica para você. Você tá curtindo? Deixa aí seus comentários. Diga aí para mim o que você tá achando. Posta aí para mim seus pontos de vista sobre isso, das suas experiências. Se algumas dessas dicas que eu tô falando você já vivenciou, sentiu na pele, aconteceu com você ou não, deixa aí para mim. Interage, porque eu gosto realmente de ver como é que tá sendo, do que eu tô falando, como isso tá mexendo com você ou não, quanto você concorda com isso ou não, tá bom? Vamos dialogar, tá? Quarta dica, então. Cultive o hábito de estudar diariamente com o mesmo afinco de quando você estuda quando há uma apresentação marcada. Quando há uma apresentação marcada, geralmente a gente muda a forma de estudar. A gente dedica com muito mais profundidade, com muito mais seriedade, com muito mais disciplina. A gente não estuda meia boca, sabe? A gente realmente aprofunda, querendo dar o nosso melhor, porque a apresentação tá aí, né? Então, estude dessa forma sempre. Não é só quando eu tenho uma apresentação marcada. Encare os seus estudos musicais com esse mesmo comprometimento, com esse mesmo carinho, com esse mesmo cuidado, porque isso faz você assumir um estudo em nível de performance. Você já conhece essa expressão? Estudo em nível de performance? É um tipo de estudo que faz você encarar que a peça está sendo apresentada, que está sendo preparada para ser apresentada em nível de excelência. Você quer alcançar a excelência nela. Se você encara que a sua semana em casa é um estudo em nível de performance, independente de ter a apresentação marcada ou não, você está sempre buscando a excelência nela. E para buscar a excelência, não basta você apenas repetir. Não, você não nivela por baixo, você esmiuça a música, você cavuca ali, sabe? Você se corrige continuamente, você vai buscando pontos de melhoria, você vai sempre refletindo, poxa, ontem eu toquei desse jeito, tava legal, mas hoje como que eu posso fazer para ficar ainda mais legal? Será que eu posso limpar aqui essa sonoridade, esse acorde, será que tá certo, esse ritmo? Você vai cuidando de detalhes. Porque, gente, as apresentações musicais, elas são apenas o reflexo daquilo que a gente faz no nosso dia a dia de estudo musical. Como a gente estuda, como é o nosso dia a dia,
é isso que se transparece na hora de uma apresentação musical. Nada mais. Não existe melhor preparação para uma apresentação do que você não fazer nada de diferente do que você faz já diariamente, do que você faz na sua rotina. Pensa nisso, sabe? Ah, Dani, eu tenho muito medo de me apresentar e eu não quero também ser profissional, então eu não quero esse momento da apresentação, sabe? Não preciso disso para minha vida. Você já pensou isso? Eu já tive uma fase que eu pensei isso. Acontece o seguinte, lembra que o momento da apresentação não é uma consagração do seu talento, não é um exibir para todo mundo o quanto que você já alcançou, o quanto que você conquistou, o quanto que você é bom ou não, porque era isso que enquanto eu era aluna eu percebia que tinha esse sentido, das pessoas estarem mostrando para o outro o quanto que conseguiu ou não, e isso me incomodava, eu me sentia mal com isso, eu não gostava desse clima, e não é isso. O dia que eu entendi, que eu virei a chave, que a apresentação, na verdade, é o momento de você se colocar ao alcance do coração do irmão que está ali te escutando, de elevar ele, você entende que a apresentação é um clima de estar em sociedade. A gente precisa aprender a cultivar reuniões sociais mais elevadas. Sabe, ao redor das artes, ao redor da música, ao redor da espiritualidade, ao redor da nossa saúde, dos hábitos que realmente a gente precisa cultivar, sabe, que nos permite conviver com mais respeito, que nos permite conviver aprendendo a olhar para o outro, a enxergar que tem um ser humano ali com problemas também, com alegrias, com a vida dele e que você não é diferente dele, então você aprender a enxergar no outro uma possibilidade de ajudar. Então a gente precisa resgatar hoje em dia esses valores de convívio social sadio. A gente precisa voltar a aprender que nós somos uma grande família, todos nós, que não tem diferença entre mim e entre você, que o meu sangue não é diferente do seu, sabe? Então a gente tem na música uma excelente ferramenta para isso. A música é um elo entre todos nós, sabe? Cada um dá o que tem de si na hora da apresentação e você tem ali o teu aprendizado musical para compartilhar, para dar para o outro, para quem está te escutando. Eu sei que na hora das apresentações nas escolas, por exemplo, às vezes o clima é bem diferente do que numa apresentação num recital, numa sala de concerto, num teatro que você vai assistir. Porque às vezes numa escola, no conservatório, existe um vucu-vucu, uma agitação, uma criançada correndo no palco, uma plateia que está falando. Então existe uma agitação ali que às vezes você perde um pouco esse sentido da partilha, da elevação, até energética do ambiente. Às vezes acontece isso, mas com o tempo também as pessoas vão aprendendo a se comportar no ambiente de uma apresentação musical, as pessoas vão aprendendo a interagir em reuniões de uma forma mais elevada, de uma forma que transcende, sabe? Isso acontece muito bem dentro das igrejas, dentro dos cultos, por exemplo. Isso acontece nas salas de concerto. Então, a gente consegue sentir a música fluindo. Você vai dar o que você tem de melhor de si para essa fruição, sabe? Então, seja generoso mesmo, entregue o máximo que você tem e não pense que a apresentação é algo relegado a quem quer ser profissional da música. Não, é generosidade sua em dividir esse momento, porque às vezes, gente, uma pessoa está tão dolorida na plateia, a gente não sabe o que o outro está passando, a gente não sabe os problemas que as pessoas têm, que elas carregam dentro do seu coração, porque ninguém sai aí aos quatro ventos falando dos seus problemas, né? Senão você também se torna uma pessoa muito chata, mas todos nós temos problemas, então às vezes a pessoa está tão dolorida, ela está tão sofrida, e às vezes uma música que a gente toca ela de um jeito que transcende, e isso é tão bonito, é tão gostoso, você ser ferramenta para essa transcendência, para essa cura dessa pessoa que está te escutando. Então assim, cultive o hábito de estudar diariamente como se você estivesse se preparando para essa responsabilidade, de curar quem te escuta, sabe? De elevar, de alegrar, de trazer alegria, de trazer transcendência para quem te escuta. Estude diariamente para se preparar para isso, independente de ter uma apresentação ou não. Porque na hora que tiver, você simplesmente vai fazer o que você já faz sempre. Você não vai mudar a sua forma de estudar, não vai exigir de você algo que não é natural para você.
tá bom? Faz sentido? Muito bem. Vamos para a nossa quinta dica. Tudo que é belo, tudo demanda dedicação, muita dedicação mesmo. É verdade. Ninguém sabe, ninguém consegue mensurar as horas exatas de dedicação diária que estão por trás de um grande músico na hora que ele está tocando ali. A gente não consegue dizer quantas horas diárias exatas ao longo da semana, dos meses, dos anos, ele já somou ali de dedicação para ele alcançar o que hoje ele está dividindo com a gente. Ninguém sabe dizer também quantos prazeres, quantos passeios que ele abriu mão. Por quê? Porque ele estava se mantendo focado, porque ele estava se mantendo disciplinado, porque ele estava estudando, porque ele escolheu não sair, porque ele escolheu não dormir tarde, porque ele escolheu, ele fez outras escolhas, ele abriu mão de prazeres, porque ele estava focado, porque ele amava a música e ele queria fazer aquilo. Ninguém sabe também dizer todas as dores que ele carrega nas costas, nos dedos, nos lábios, tudo que ele já superou de dor física mesmo, tá? Enquanto ele estava dedicado ali para conseguir aprender um instrumento, para estudar os exercícios. Ninguém consegue calcular o quanto um músico já gastou e quanto ele já investiu em cursos, em materiais, em aulas, em tempo de dedicação ali, porque o tempo é um valor que você está investindo, sabe? Ninguém consegue também saber e mensurar o tamanho do prazer que esse músico sente, o tamanho da plenitude que ele sente quando ele senta e toca. Só ele consegue sentir, consegue dizer, quantificar o quanto que aquilo abastece ele, sabe? Porque tudo que vale a pena cansa. Exige constância, é um caminho que a gente tem que percorrer, mas esse esforço todo ele se consagra diante da alegria do que a gente conquista. Então, nós tendemos a acreditar que a felicidade ela é medida pelas nossas conquistas materiais, pelas coisas que a gente consegue conquistar, pelo que a gente consegue comprar, pelas experiências físicas que a gente tem, as viagens que a gente faz. Mas na verdade, gente, a felicidade, a plenitude real, ela só vem mesmo pra gente quando a gente tem aquela sensação, aquela paz de estar com um dever bem cumprido. A felicidade e a paz ali, elas são feitas de momentos em que nós somos verdadeiros com o que a gente gosta, com o que nós mesmos assumimos para nós, com aquilo que nos abastece, sabe? Isso nos dá plenitude, isso nos dá alegria, isso nos dá satisfação, isso nos dá felicidade. Não é através das coisas, é do estar, do se sentir assim. Então não nivele os seus estudos musicais por baixo mesmo. Não mesmo. Vale a pena investir tempo, vale a pena se dedicar. Porque não se trata de mostrar para os outros aonde você chegou, quão bom você é. Não se trata disso. Se trata de ter uma vida em paz, uma vida de realização, de ter a consciência tranquila, sabe? De que você tá em paz com as suas almas é bom, né? É com a sua alma, com os seus desejos, com as suas aspirações, com aquilo que traz para você uma sensação de bem-estar, de realização. Então, valorize os teus professores, valorize o custo das aulas que você está pagando, valorize os livros que você compra. Por que eu estou falando isso? Porque há um tempo de suor por trás de tudo isso, há muita dedicação, há um trabalho. A gente precisa aprender a ter cuidado com a pirataria. Por que, Daiane? A gente precisa ter cuidado com a subvalorização profissional, com querer de graça, com querer que seja assim, com querer precificar o preço da aula, por falar que não vale aquele valor. A gente vem de uma cultura onde o investimento nas artes é quando dá, é quando sobra. E por ser quando dá ou quando sobra, a gente tende a achar que o outro tem que fazer mais barato, tem que ser de graça, tem que ter isso, tem que ter aquilo. E eu não tô aqui entrando na questão do mérito de se merece bolsa, se não merece, se o professor tá muito caro ou não. Não tô falando isso. Eu tô falando da nossa forma de encarar, porque a gente vem de uma cultura, infelizmente, no nosso país, onde a educação não é valorizada. Então, realmente a gente começa a ver o valor do nosso salário mínimo. Então é difícil realmente a gente ter que pensar, olha, eu pago aula de música ou eu ponho comida na mesa?
É complicado, eu entendo que é complicado. Ainda assim, a gente precisa aprender a não alimentar esse pensamento de subvalorização em nós. A gente precisa entender que o outro está se dedicando muito para isso, porque se a gente quer ser respeitado nos nossos gostos, a gente precisa aprender a respeitar a dedicação, o trabalho que o outro está fazendo também. Isso é muito, muito importante. Lembra que tudo que é belo demanda muita dedicação, demanda um caminho de entrega e a gente não consegue medir a história que o outro já passou exatamente. Então a gente tem que valorizar. Dentro do que a gente tiver condições de valorizar, a gente tem que valorizar muito. Não só em termos de aula, em termos de apresentação do colega que está tocando. Valorize muito o resultado que ele está apresentando, porque você não sabe exatamente a história que tem por trás dele. Inclusive, valorize muito a si próprio, não se rebaixe, valorize muito as suas conquistas que você alcançou até agora, porque só você sabe o suor que você já enfrentou e a sua história, só você sentiu na pele isso mesmo. Então valorize muito, muito, muito isso e curta esse momento da entrega, da apresentação, do belo que é consagrado na hora de uma apresentação, tá bom? Falei bastante, mas tem a ver. Não tem a ver? Tem muito a ver. Pensa sobre tudo isso, tá? Sexta dica, tá acabando, tô chegando ao final. Essas duas últimas dicas. Dica número 6. Quando algo não sair como esperado na apresentação, quando der uma zica, quando você errar, não seja um avestruz. O que é o avestruz? O que o avestruz faz? Existe essa lenda de que o avestruz enfia a cabeça na terra, no buraco, né? No chão, assim, né? Na verdade, ele não enfia a cabeça no buraco, né? Mas enfim, a gente tem essa imagem do bichinho lá, né? Se enfiando. Quando alguma coisa dá errado na apresentação, muitas pessoas, inclusive eu, me coloco nessa situação, porque muitas vezes eu já fui um avestruz, eu queria que um buraco se abrisse e que eu entrasse, com o piano e tudo, afunda, fecha, ninguém mais me vê, eu não vejo a cara de ninguém. Não é? Mas isso é uma falta de preparo mental. A gente precisa aprender a trabalhar o nosso mindset. E o meu mindset não era trabalhado. Então eu era um avestruz. O que acontece? Você sai do palco fazendo careta, você sai cabisbaixo, você sai pesaroso, você sai fazendo assim, você nem agradece o público, você nem sorri pra eles ali, você não quer nem olhar pra eles, né? Avestruzão. Mas não, gente, a gente precisa aprender a ter uma nova postura diante do erro. Olha que mudança de mindset total. A gente precisa entender que errar é algo natural. Aliás, a gente erra mesmo, e a gente erra por dois caminhos, ou por ignorância ou por teimosia. Esses são os dois caminhos que nos levam ao erro. E aí a gente precisa começar a refletir. Porque errar é a coisa mais normal. Quem que não erra nessa vida, em todas as áreas? E quem não errou um dia no meio de uma apresentação? Isso é a coisa mais natural. A gente tem que fazer o seguinte: quando dá errado, quando a gente tropeça ali e algo sai do eixo, a gente tem que preparar as nossas mentes para pensar por que deu errado. A gente precisa preparar essa mente para persistir, para corrigir a rota, para manter o ânimo, para buscar o êxito nas próximas apresentações. A gente precisa parar de se derrotizar. O erro não foi o fim do mundo, como a gente às vezes acha que foi. Na verdade, quando você prepara a sua mente para refletir o que aconteceu, por que eu errei? Por que aconteceu aquilo? Quando você começa a ter essa reflexão, sem uma autopunição, você começa a entender que é preciso ter uma correção de rota. Eu preciso fazer algo diferente, ou estudar diferente, ou mudar a forma como eu estava tocando aquele trecho, ou ter um cuidado maior. E aí a gente esbarra naquela questão importante da teimosia. Será que nós estamos teimando porque a gente pode errar por ignorância ou por teimosia? Quando a gente erra por ignorância, é porque a hora da apresentação evidenciou uma fragilidade que tinha ali no estudo, que durante todo o nosso tempo de estudo musical a gente não percebeu, a gente não sabia. Então a gente estava ignorante naquilo mesmo, a gente não sabia, ninguém corrigiu a gente, então a gente criou uma certa insegurança naquela questão. Pode ser o ritmo, pode ser a afinação,
Aí você vai pensar o que é que aconteceu naquela música. Então, por ignorância, a hora da apresentação evidenciou isso, porque o nervosismo evidencia mesmo as nossas fragilidades, porque não estão automatizadas. E aí a gente, se tem um mindset preparado, a gente fala, vou corrigir a rota, vou estudar diferente, mas quando a gente decide fazer isso e não quer mudar, então a gente está teimando. Aí é um problema, porque a teimosia, ela tá camuflando o nosso ego, de novo, né? A nossa vaidade, a nossa presunção de achar que tinha que ser daquele jeito, estava certo daquele jeito, por que que não? Por que que deu errado? E na verdade a gente começa cada vez mais se autodenegrir. A gente tem que parar com isso. Por que que algumas pessoas erram tudo ali na hora de uma apresentação, mesmo que elas tenham estudado muito? Você já se perguntou? Eu estudei bastante, por que que eu errei? Por causa disso que eu falei ainda há pouco. O nervosismo, gente, expõe as nossas fragilidades. Na hora que a gente está ali estudando, que bate a ansiedade, que bate o nervosismo, o que ficou um pouco inconsistente, o que foi estudado mais ou menos, ali a gente tropeça. Por isso a gente precisa aprender a estudar de forma global. Quando eu falo estudar de forma global, é entender que a nossa segurança musical, estar seguro mesmo, só vem depois do automatismo. A gente tem que ter automatismo. Quando eu penso em automatismo na música, eu acho que você está escutando os meus cachorrinhos. Eles estão agora querendo conversar. Vamos acalmá-los. Pronto. Bom, a segurança, ela só vem depois do automatismo. Quando a gente pensa em ter automatismo, para automatizar uma peça, para saber ela a ponto de não pensar mais nela, a gente não precisa só de tempo de estudo. Precisa de tempo, precisa estudar ela, lógico, né? Mas a gente precisa saber como estudar essa peça, como estudar essa música, que estratégias eu tenho que adotar de forma correta ali, para que realmente eu não seja apenas um papagaio repetindo e insistindo. Eu preciso pensar nas estratégias que estão baseadas em entendimento musical. O que a gente faz em casa, geralmente, quando a gente está estudando? A gente repete até cansar. A gente estuda, repete, cansei, chega. Amanhã eu estudo mais. Porém, o nosso estudo nunca pode ser baseado em repetição. O nosso estudo tem que ser baseado em meta. E isso é uma mudança de mindset. Pensa nisso. A repetição é um caminho. Você tem que repetir a música, claro. Mas ela não é um fim em si mesmo. Ela é um caminho. Então, conforme eu vou repetir, eu preciso desenvolver um olhar musical diferente para o que eu estou tocando. Esse olhar musical necessita de um ouvido musical atento, de um olhar analítico que entenda a estrutura harmônica, a estrutura rítmica, a estrutura melódica. E para isso eu preciso buscar bagagem musical. Eu preciso aumentar essa minha bagagem para que tudo isso esteja ali formando a minha habilidade musical e faça com que eu tenha estratégias de estudo que não são puramente repetição que nem um papagaio. É uma repetição que está ali envolvida com entender a música, porque isso muda a forma como você se corrige. Então você começa a trabalhar por uma autossuperação constante e aí as coisas tendem a não ser estudadas na superfície. Você estuda com mais profundidade, você vai alcançando cada vez mais solidez, a tua automatização fica sólida. Se alguma coisa der errado na hora da apresentação, foi ali uma oportunidade que você teve para enxergar algo que estava frágil, que você não tinha enxergado, que acabou ficando, porque você não tinha enxergado. Então, era uma ignorância mesmo. Então, é um ponto bom. A hora que deu um erro ali, foi uma oportunidade que você teve. Não é para você parar de tocar essa música em casa, nunca mais toco essa música, nunca mais vou apresentar. Não! Retoma o estudo dela. Corrija aquele ponto frágil, porque você vai ter condições de tocar ela em outras apresentações, em público de novo, numa boa, cada vez mais segurança. Corrija isso nos próximos dias e se mantenha sereno, porque errar é normal, o mundo não acabou porque você errou, porque você tropeçou, porque tocou um ritmo errado. Não se rebaixe assim, essa busca pela perfeição tem que sair de foco. Parece que esse é o personagem principal ali da hora da apresentação, né? Quem é o protagonista da apresentação? A
perfeição. Não é, gente. O protagonista da apresentação é a partilha, é o confraternizar, é a mensagem que aquela música passa para quem está te ouvindo. Então, é o que você está levando para ele. O erro é um incidente que mostrou ali para você mais um ponto de estudo, uma meta que você vai ter nos próximos dias para solidificar e para alcançar cada vez mais a eficiência naquela música, tá bom? Agora, para fechar com chave de ouro, nossa sétima e última dica que eu separei aqui para você. Essa dica é chuchuzinha, presta atenção nela. Ter coragem para se apresentar em público não significa que você vai parar de sentir medo. Você não vai deixar de sentir medo de tocar, mas não vai mesmo, gente. Toda vez você vai sentir aquele frio na barriga. Sabe por quê? Porque você está num novo ambiente. É um novo ambiente, são novas pessoas. Às vezes são pessoas que você nunca viu, às vezes são pessoas familiares. Mas é uma nova situação. Você não está ali só você, ou só você e seu professor, ou só você e seus amigos. Toda essa nova situação já causa uma ansiedade, causa uma expectativa e aí naturalmente a adrenalina entra em ação, o teu corpo reage diante dessa adrenalina que é disparada e isso é a coisa mais natural do mundo. Você vai sentir tudo isso, vai sentir aquele frio na barriga, então desencana que vai chegar algum dia que você vai parar de sentir medo. Não vai sentir, não vai parar de sentir, vai sentir sim, mas na verdade ter coragem para se apresentar envolve você ter a certeza de que vale a pena aquilo que está fazendo. Envolve você entender que você está entre pessoas amigas e que você está ali não para ser julgado, para ser avaliado no quanto você é talentoso ou não e nem para fazer isso com os outros, ok? Não é para isso, você está ali para dividir, você está ali para plantar uma nova relação social, você está ali para conversar com essas pessoas por meio da música. A apresentação, ela é um reflexo de um trabalho que a gente está sempre, continuamente fazendo e é um trabalho de abnegação, é um trabalho de humildade, é um trabalho de renúncia que a gente faz consigo mesmo, é um trabalho de amor pela música. Então a forma como a gente veio trilhando esse caminho continuamente pela música, diariamente, né? Isso sai na hora da apresentação. Não espere não ter medo. Isso não vai acontecer. Troque essa busca pela seguinte filosofia, presta atenção, pelo seguinte comportamento. Toque músicas fáceis na apresentação. Nós temos um comportamento errado durante a nossa preparação musical para as apresentações e você vai se identificar muito com isso. Todo mundo faz isso. Eu fiz, você faz. Muitas vezes lá atrás eu já cometi esse erro com os meus alunos, eu induzi eles a fazerem isso e hoje eu não faço mais porque eu sei que isso não é legal. Qual é o comportamento? A gente estuda uma música para a apresentação. Não, gente, a gente tem que tocar na apresentação as músicas que já são fáceis pra gente, que estão automatizadas. Não estude uma música para a apresentação, não existe isso. Lembra, você tem que estudar em casa sempre. Tudo que você estiver estudando no seu instrumento ou nos seus estudos musicais de questões rítmicas, de questões harmônicas, o que você estiver estudando, você tem que estudar em nível de performance, com excelência, com profundidade, independente se aquela música vai ou não para uma apresentação. Não existe isso, a música da apresentação. Existe estudar em nível de performance, em nível de excelência. Por quê? Porque com isso você vai aprender cada vez mais em músicas. E aí, essas músicas que você vai aprender, você tem que alimentar elas, manter elas no seu repertório de músicas prontas. Nós temos um comportamento errado que é, a gente estuda música até ela ficar pronta, aí a gente para de tocar ela. E por isso, quando vai ter uma apresentação lá no final do ano, algum semestre ali da escola, a gente estuda a música da apresentação. Pega uma música nova e vai para a apresentação. Às vezes não deu tempo dela estar automatizada em você. Aquela música, ela pode exigir coordenações musculares, ela pode exigir um aprofundamento de ouvido, de sonoridade, um refinamento técnico que você está desenvolvendo ainda. Então, por mais que você tenha estudado bastante aquela música, ela está num nível que ainda é o nível que você está. É um nível que você ainda não tem total automatismo
daquelas habilidades, não só daquela música, das habilidades que aquela música exige. Entende? Se você acostuma a pegar para se apresentar músicas do teu repertório pronto, de coisas que você toca de olho fechado, de coisas que você toca conversando com outras pessoas, o repertório que está extremamente automatizado, você consegue ter muito mais conexão com a plateia, você consegue ter muito mais segurança, você para de esperar não ter medo. Na verdade, a ansiedade, o frio na barriga vai estar ali, mas ele vai estar sem desconstruir, porque ele não vai mostrar fragilidades, você não está frágil, aquilo está automático, então ele não vai desconstruir a tua performance, entende? Só que para isso acontecer, é preciso que você tenha revisão de repertório, que você faça um cronograma de estudos musicais. Já falei isso em outras aulas e repito, a gente precisa ter um cronograma com atividades musicais, com repertórios de estudo de categorias diferentes. E uma das categorias é esse repertório de músicas prontas, que você vai revisar continuamente para estar sempre ali na sua mão. E aí, quando tiver uma apresentação em público, você leva algumas dessas músicas para o público, entendeu? Músicas prontas, músicas automatizadas. Então, basta você gerenciar o teu cronograma de estudo. Não é só ficar estudando, ficou pronto, acabou, tchau. Ficou pronto, acabou, deleta, estudou a apresentação. Não, é ter as músicas que estão ficando prontas, ter as músicas de revisão, que já são músicas que você já sabe, que vão trabalhar no automatismo agora, é ter os exercícios que você pratica para desenvolver técnica, é ter as atividades que vão fazer você ter entendimento musical maior, atividades de harmonia, de ritmo, de percepção, é organizar uma agenda de cronogramas de estudo que te colocam em nível de performance diariamente, em nível de excelência na música. Porque lembra que a apresentação nada mais é do que o reflexo do que você fez continuamente ao longo do teu dia a dia, da forma como você estudava música. Tá bom? Nada melhor, não existe maneira melhor de se preparar para uma apresentação do que não fazer nada de diferente do que você faz no dia a dia. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Essas são minhas 7 dicas para você. Dá seu like nesse vídeo. Posta aí seus comentários para mim, tá bom? O que você achou? Qual dessas dicas você mais curtiu? Quais você tomou nota aí, vai levar para o seu dia a dia? Inclusive, se você ficou com vontade de compartilhar com alguém, compartilha essa videoaula, tá bom? Ela vai ficar aí para que você possa dividir esse conhecimento com as pessoas. Vamos levar esse entendimento, vamos esparramar música por aí. Combinado? E se você não é inscrito aqui no meu canal ainda, se inscreve! Aliás, você conhece que eu tenho um canal em diversas redes, então me acompanha também. Eu não sei onde você está me acompanhando, mas eu tenho um canal no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Facebook, tenho um canal no Telegram chamado Evoluindo na Música, tenho o meu site aí que é o posstocar.com.br, então me acompanhe, chegue mais perto, fique ligado nos conteúdos que eu divulgo, tá bom? Te encontro nas próximas aulas então, hein?